Oi, gente! Hoje eu venho trazer para vocês essa abertura de um quadro no canal que há muito tempo eu queria fazer, que são as leituras jurídicas. Livros que fazem parte do dia a dia da cultura brasileira e às vezes do mundo também, que diretamente estão relacionados com justiça e direito. E para a gente iniciar esse novo quadro, eu começo com o livro Prisioneiras, do Drauzio Varela. Vem comigo! Bom, gente, o Drauzio Varela é esse vovozinho incrível, né? Acho que todo mundo conhece ele. Ele é uma figura muito conhecida, principalmente nos quadros que a gente vê da televisão, as reportagens, que volta e meia, quando tem algo relacionado à saúde, ele sempre aparece. Ele é uma figura muito importante em dois quesitos de tratamentos relacionados ao Brasil. Primeiramente, é o trabalho relacionado à oncologia, o trabalho com pessoas com câncer, e também com o trabalho de HIV e AIDS, o tratamento que foi feito muito potencializado, em uma pesquisa muito grande feita com ele, lá na década de 80, entre final de 80 e início de 90. E ficou muito famoso, principalmente pelo lançamento do livro Carandiru, que está até aqui comigo, ó, o Carandiru, que fala a respeito, um prenúncio do que seria vir o Prisioneiras. O Drauzio Varela, quando ele iniciou o tratamento dele, o tanto tratamento, mas o tratamento das pessoas, ele não diretamente começou a atender aqueles pacientes que estavam dentro do Carandiru. Ele começou inicialmente fazendo palestras de conscientização para o HIV e AIDS lá na detenção, chamado Carandiru. E com o tempo ele foi percebendo que quando ele terminava essas palestras, as pessoas precisavam muito de auxílio, por conta da própria dependência de um sistema, de um governo que não consegue abrigar. A detenção antigamente, lá no Drauzio Varela, na época que ele atendia, eram mais de 7 mil presos. Então você vê aí mais de 7 mil pessoas para serem atendidas e necessitadas de um auxílio de um hospital, às vezes dentro de uma penitenciária. Então ele percebeu que as enfermarias e os tratamentos clínicos eram muito precários e poucos eram as pessoas que estavam lá realmente para poder atender aquela população carcerária dentro da penitenciária. E ele pensou, por que não ele se voluntariar? Ele já estava atendendo esse clamor, essa necessidade com as palestras de conscientização, e não só conscientização, mas ele resolveu atender a população presa que estava no Carandiru. Tem uma cena muito marcante que fala que ele passou pelos corredores. E naquela época o tratamento de HIV e AIDS era um tratamento muito que estava no início, né? As descobertas, a forma de tratamento, os medicamentos, todo o tratamento ainda estava num processo. Até hoje, esse ano, a gente está aqui em 2022, muitas descobertas são feitas diariamente, né? Esse tratamento é algo contínuo até que se descubra a cura. E naquela época que ele estava trabalhando, ele fala que quando passou pelos corredores da penitenciária, ele viu o estado que aquelas pessoas, aqueles presos estavam, provavelmente por conta do HIV e AIDS, e muitas delas sequer ou se consultavam direito, ou sabiam que estavam contaminadas. Ele fez um teste muito grande da doença e percebeu a quantidade de pessoas que estavam contaminadas com o vírus e sequer sabiam que estavam. Então ele começou a fazer esse tratamento e esses atendimentos dentro da penitenciária do Carandiru. É aí que se inicia tudo. E com esses tratamentos, esses atendimentos que ele foi fazendo, ele começou a ter essa malemolência, saber como algum criminoso, alguma pessoa que estava acusada e presa, poderia enganar ele ou não poderia enganar, como que poderia ser feito um atendimento sem aparelhos que estivessem ali para fazer um raio-x, que pudesse fazer uma tomografia, que ele pudesse fazer um exame de sangue de uma maneira mais rápida. Então ele fala que ele voltou a fazer um atendimento mais às antigas, em que o médico pega o estetoscópio, vai lá, confere, vê realmente como é que está a pessoa, para tentar amenizar a situação daqueles presos da melhor forma possível. O Carandiru, esse livro dele, ele ganhou o prêmio Jabuti. Até então no Brasil a gente não tinha nenhuma literatura específica que falasse da condição de vida das pessoas presas, né? O dia a dia, a minúcia dos presos, o que eles fazem, quais crimes cometeram, por que eles estavam lá,
como que as celas são divididas, como que funciona aquele dia a dia, as rotinas, como que funciona a lei dentro da cadeia em si. E o Drauzio, uma figura de um médico que já não falo assim no dia a dia da sociedade é uma figura respeitada, dentro da penitenciária é muito mais respeitada ainda. Ele fala muito dos temores que ele tinha quando começou esses atendimentos no Carandiru, até ele perder um pouco de medo e ganhar a confiança da população carcerária. E essa confiança que a população carcerária dá para ele é justamente uma pessoa, um senhor, que se dispôs do seu tempo, do seu dia, uma vez na semana, na segunda-feira ele ia, para poder acompanhar e ajudar aquelas pessoas que estavam lá. Desde o mais simples criminoso até o mais alto bandido que tenha cometido um crime horroroso aos olhos da sociedade e tudo mais. E depois de muito tempo, o livro ganhou o prêmio Jabuti, né, que é o prêmio maior de literatura que tem, chegou a virar um filme e foi estreado, foi muito elogiado também. E depois que houve a chacina do Carandiru, eu ainda vou tentar fazer um vídeo específico do Carandiru, porque nesse momento eu estou no meio da leitura dele, mas eu achei ótimo que foi fundamental até para fazer a introdução para o livro Prisioneiras. E na chacina, eles invadem, a polícia invade, tem uma rebelião que acontece e vários presos acabam sendo mortos no Carandiru. Após isso, ele consegue lançar tanto Carandiru quanto Carcereiros. Ele lança uma trilogia, na verdade. Carandiru, Carcereiros e Prisioneiras. E o Prisioneiras, que é o terceiro livro dele, foi depois dele ter passado por esse processo de estar no Carandiru. Ou seja, ele já tinha escrito 2 livros falando a respeito da vivência dele, tanto na penitenciária masculina quanto do olhar dos carcereiros. Já é um médico que ao longo de muito tempo tem uma carreira já estabelecida, já tem um domínio da situação, já lançou esses 2 livros, já tem uma carreira bem moldada e agora escreveu o Prisioneiras, porque ele foi para as penitenciárias femininas. Saindo depois do que aconteceu no Carandiru, ele passa a atender mulheres e vai para a penitenciária feminina de São Paulo. E ao contrário do que a gente viu na penitenciária masculina, né, as mulheres têm um jeito muito específico de como elas lidam no seu dia a dia e de como que é a vida delas dentro da cadeia. A principal coisa que ele fala de início, né, o principal tema, é a solidão. É a solidão que é tratada das mulheres que, ao contrário dos homens, que quando vão para uma cadeia tem uma fila gigantesca, né? Eu acho que vocês já devem saber, quando o homem vai e é preso, tem os familiares que levam, né, a comida, que levam às vezes um kit de higiene, que fazem as visitas. Ao contrário dos homens, que mãe, irmã, mulher vão, têm visitas íntimas, têm o momento deles, as mulheres são esquecidas. Geralmente são trocadas, o pai ou a mãe não vão visitá-las e sequer o namorado, né, que já perdeu uma, vai arranjar outra. E essa solidão está muito presente ao longo de todo esse livro. Isso, eu abro um parêntese e me lembra muito a questão que o Drauzio foi condenado agora para a questão da Suzy. Ele ia falar a respeito, numa reportagem do Fantástico, a respeito da transexualidade nas prisões e de como que é uma encarcerada trans presa. E hoje, depois de ter lido o livro do Drauzio, eu entendo por que ele abraçou aquela trans e falou da solidão dela, porque é algo que ele vivenciou durante anos aqui. E ao momento que ele estava lá conversando com a Suzy, ele não sequer nem sabia qual era o crime. E ele deixa isso bem claro aqui nesse livro. Ele não se preocupa em ficar tanto... Apesar de os crimes todos, ele vai contando e narrando as histórias de vida dessas presas, ele sempre está lá com uma figura de um médico, que a partir do momento vai tratando dessas prisioneiras, vai sabendo da vida e história delas. Então ele percebe muito essa solidão delas, percebe muito de como que essa solidão acaba se estreitando para um relacionamento amoroso entre elas, potencializando aí os relacionamentos lésbicos, né, o relacionamento gay entre as presas, demonstra isso muito claro. Algumas falam até que se apaixonam completamente porque a mulher conhece o corpo da outra como ninguém, essa declaração delas dentro do livro. E a gente percebe também a rotina, como que funciona
quem faz o pão, quem leva o pão, quem leva o leite, como que funciona o mercado paralelo que tem na prisão. Um cigarro tem um valor muito grande e coisas simples que às vezes para a gente, como um chocolate ou às vezes um hidratante mais incrementado, tem um valor muito grande para elas. Junto aí com a questão da moeda de troca, que o cigarro tem uma validade muito grande dentro da penitenciária. Outra coisa que ele fala é a questão da droga, que por conta das facções criminosas que estão presentes em todas as penitenciárias do país, a facção criminosa proibiu o uso do crack, porque o crack atrapalha a própria organização financeira e estrutura da facção criminosa. E ele demonstra como que as facções mandam e coordenam as prisões de dentro e de fora. Se você cometer um crime ou algo errado dentro da penitenciária, é na mesma hora que você vai ser penalizado. Seja no mesmo dia ou que se tardar no outro dia seguinte. Seja com espancamento ou até mesmo morte. A lei na prisão funciona. Não é algo, por exemplo, que não tem recurso, não tem pedido, não. Lá a coisa funciona diferente. E ele demonstra quem são os peões, quem são as pessoas chamadas irmãs que coordenam o que se traz de fora das facções e coordenam internamente as prisões. Principalmente o chamado salve, que é a ordem que elas têm de fora para coordenar os trabalhos. Então você vê as prisioneiras coordenando brigas domésticas entre as presas, até onde uma briga pode ser vista como algo sério, até onde pode ser advertido, até onde tem um castigo, o que pode fazer, o que não pode fazer dentro da cadeia, o que gera uma penalidade grave, gravíssima, e a ordem que elas recebem de poder penalizar ou não aquilo. E a gente percebe muito esse controle do tráfico dentro das prisões, completamente. Fala que o tráfico existe e a droga existe muito dentro das prisões, apenas o crack que não, por conta de questão de estruturação. Mas maconha, cocaína, tem uma outra droga que depois eu vou me lembrar o nome, que também que é uma bebida que elas tomam, que acontece bastante e volta e meia faz parte da rotina delas. E uma coisa que me chamou muita atenção é como que ele relaciona as mulheres que estão presas, essas mulheres que estão no sistema penitenciário, pelos crimes que elas cometeram. Porque quando a gente fala em prisioneiros ou prisioneiras, grande parte das pessoas imaginam que se trata da Suzane von Richthofen, uma mulher que matou os pais, ou a Elise Matsunaga, que esquartejou o marido, grandes crimes que aconteceram. Mas não, grande maioria que está lá é um pequeno crime, às vezes foi entrando na cadeia com uma pequena quantidade de droga inserida no órgão genital e acabou sendo pega na revista e de lá já foi presa, e aí fica 4, 6 anos presa e destrutura toda a família. Filhos são jogados de um lar para o outro, já se perde esse vínculo. E grande maioria das pessoas que estão lá, as mulheres que estão lá, por conta do tráfico. E ele questiona muito essa mudança na legislação que deveria ter, porque às vezes uma pequena quantidade de droga faz com que uma pessoa fique presa durante anos, desestruture toda uma família, os filhos são distribuídos, e algo que às vezes poderia ser modificado com impedir, por exemplo, essa mulher de fazer visitas nas penitenciárias ou de adentrar lá advertências ou outras formas, medidas alternativas que poderiam ser feitas em contrapartida, ou eram aqui participando, em contrapartida com as prisões dessas prisioneiras. E o que fica bem evidente é essa condição de vidas que elas têm. Grande maioria vindo da periferia, essa procura de tentar uma vida melhor, e como que a influência de pessoas ruins prejudica a vida dessas pessoas, dessas mulheres, relacionamentos abusivos, relacionamentos às vezes que elas são forçadas a fazer coisas pela situação que muitas vezes elas não gostariam de fazer, violências domésticas, e a gente consegue realmente ter esse olhar mais humano com o que está acontecendo. E é uma diferença, não é que está certo aquilo que acontece, porque essas estão lá na prisão porque fizeram algo de errado. E eu percebo que o Drauzio Varela ele é muito humano em tratar e perceber as falhas e erros dessas pessoas que já foram condenadas, que já estão sentenciadas, já estão cumprindo essa pena, né, essas penas que estão
vinculadas ao nome da pessoa, mas ele consegue ter um olhar mais humano de entender e desvendar realmente o porquê, como, quando isso aconteceu e tentar realmente saber se existe um motivo para aquilo ou o que poderia ser evitado para cada um desses crimes. E é isso, esse é o primeiro livro que eu trago para vocês, do Drauzio, que é incrível. Para você que às vezes é do direito, para você que às vezes gosta de livros jurídicos, livros dessa forma são livros excelentes para você poder se interessar e conviver com esse âmbito jurídico de uma maneira mais tranquila e realmente conhecer o dia a dia de pessoas, né, que você jamais às vezes poderia conhecer. Esse é o nosso primeiro livro, mais para frente, no decorrer do ano, eu venho trazer outros para a gente poder comentar. Tem muito livro bacana para trazer para vocês e eu espero que vocês gostem. Não esquece aqui de curtir, gente. Curte e se inscreva, caso você não tenha se inscrito. E até a próxima.